Muito bem, vamos continuar as nossas limitações constitucionais à competência tributária. Vamos para a nossa parte 3 do título Competência Tributária, continuando as limitações. A última limitação na parte passada foi o princípio da irretroatividade. Nós conversamos aqui do artigo 150, inciso 3, a linha A, lembrando que este princípio da irretroatividade se aplica tão somente para a lei que institui ou aumenta o tributo, não tem exceção, conforme nós vimos. E nós agora vamos dar sequência no inciso 3 do artigo 150, que trata de outras limitações importantíssimas. Vamos lá. Princípio da anterioridade. Muito importante, princípio da anterioridade. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Cuidado, nos mesmos moldes que o artigo 150, inciso 3, a linha A, princípio da retroatividade, que nós estudamos, só se aplica o princípio da anterioridade à lei que institui ou aumenta um tributo. Somente neste caso. Então, se a lei foi publicada em fevereiro de um ano, só no outro ano é que pode ser cobrado. Não é um ano depois, é no outro ano. Se foi publicado em junho, logo em janeiro do outro ano. Certo? Se foi publicado em dezembro, 31 de dezembro, já pode no dia seguinte, que é 1º de janeiro, mas aí tem um detalhe que nós vamos estudar, que é o princípio da noventena. Mas o princípio da anterioridade é isso. Você só pode cobrar o tributo no exercício seguinte em que haja sido publicada a lei que os houver instituído ou aumentado. Ok? Bom, vamos ver como é que funciona isso na prática. Se nós temos aqui uma publicação no ano de 2018, se a lei não traz a data da vigência, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a antiga lei de introdução ao Código Civil, determina que ela vai entrar em vigor 45 dias depois. Então vamos criar essa hipótese. Vamos imaginar que a lei foi publicada e que não trouxe a data da vigência, então ela vai entrar em vigor 45 dias depois. A lei já está em vigor, já faz parte do mundo jurídico, mas se for uma lei que institui ou aumenta um tributo, a eficácia desta lei só no exercício seguinte. Cuidado, vigir, ter vigência, significa fazer parte do mundo jurídico. Ter eficácia significa fazer efeito no mundo jurídico. Então observe, e até já foi uma questão da Receita Federal, para colocar certo ou errado, ou seja, a pergunta era a seguinte: é condição de vigência da lei a sua eficácia? Não. A lei pode vigir, ter vigência, mas não ter eficácia. Pode já fazer parte do mundo jurídico, mas não ter eficácia em função do princípio da anterioridade. Então, agora, na mesma prova eu perguntava uma outra afirmativa. É condição de eficácia da lei a sua vigência? Aí sem dúvida, porque é impossível ter eficácia sem ter vigência. Mas ter vigência sem ter eficácia é possível em função do princípio da anterioridade. Já faz parte do mundo jurídico, mas não surte efeitos no mundo jurídico. Em função do princípio da anterioridade. Mas está aqui o Borbinha, lembrando que existem exceções. Como toda boa regra, tem exceções. Adivinhem quais são as 4 exceções. II, IPIOF, 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 IPIOF.
As mesmas exceções com relação à fixação da alíquota, porque é permitido ao Poder Executivo fixar suas alíquotas, não há necessidade de lei. E se aumentá-las, não há necessidade de esperar o exercício seguinte. II, IPIOF, II, IPIOF, II, IPIOF, II, IPIOF, II, IPIOF. Mas tem mais exceções e nós já conhecemos. Os impostos extraordinários, evidentemente, não há necessidade de esperar o exercício seguinte. Os empréstimos compulsórios, quando instituídos por calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. E as contribuições para a Seguridade Social, porque não há necessidade de esperar o exercício seguinte, basta esperar 90 dias. Ok? Então, exceções: II, IPIOF, II, IPIOF, II, IPIOF, II, IPIOF, impostos extraordinários, empréstimos compulsórios, quando instituídos por calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, e as contribuições para a Seguridade Social, que poderão ser exigidas em 90 dias sem necessidade de esperar o exercício seguinte. É assim que funciona, são as exceções ao princípio da anterioridade. Legal? Bom, mas tem um detalhe importante. Quando eu comentei a respeito da definição de tributo, de novo, a gente voltando para a definição, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída por lei. Eu falei que poderia ser lei complementar, lei ordinária, lei delegada e medida provisória. Nós já sabemos até os 4 tributos que só podem ser instituídos por lei complementar. Mas a medida provisória é uma hipótese. Só que no caso da medida provisória, em se tratando de impostos, há um detalhe a ser observado. Vamos lá. O artigo 62 da Constituição determina que, em caso de relevância, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Essa medida provisória ela já surte efeito imediatamente, mas pode ser transformada ou não em lei pelo Congresso Nacional mais tarde. É lógico que é em caso de relevância e urgência, só que no Brasil isso virou uma prática, né? Uma fábrica de medidas provisórias que não tem nada de relevante nem de urgente, muito pelo contrário, tem de interesse. Mas é assim que funciona. E isso pode ser utilizado para a instituição de tributos. No entanto, cuidado, hein, gente? Em se tratando de impostos, o que nós vamos ver agora diz exclusivamente respeito a impostos. Em se tratando de impostos, medida provisória que implica instituição ou majoração de impostos, exceto alguns que nós já vamos falar, só produzirá efeitos no exercício seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Tem as exceções, nós vamos conversar sobre elas, mas o que acontece é isso. Se aqui foi feita a publicação da medida provisória, normalmente ela já surte efeito, mas se for para instituir um imposto, ela só terá eficácia no exercício seguinte, nós sabemos pelo princípio da anterioridade. Mas se for por medida provisória, para que tenha eficácia em 2019, no meu exemplo, ela tem que ter sido convertida em lei em 2018. Aí sim, ela terá eficácia em 2019. Então, muito importante esse detalhe, mas cuidado, só se aplica para impostos. Só se aplica para impostos, ok? Então, tem as exceções, adivinhem quais são? II, IPIOF, II, IPIOF, II, IPIOF e os impostos extraordinários, evidente. Imposto extraordinário é exceção. Então, II, IPIOF, II, IPIOF, II, IPIOF e impostos extraordinários. São exceções no que diz respeito a essa questão da medida provisória, que volto a encher vocês, só se aplica para impostos, ok? Maravilha, deixa eu tomar minha cachaçinha.
Bom, há uma súmula do Supremo com relação a essa questão da anterioridade importante. Súmula vinculante número 50 do Supremo Tribunal Federal. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Então, isso não é considerado aumento de tributo. Não se sujeita ao princípio da anterioridade. Ok? Maravilha. Súmula vinculante número 50 do nosso STF. Bom, mas eu expliquei para vocês, no que diz respeito à anterioridade, que a exigência é que seja cobrado o tributo no exercício seguinte ao da publicação e desde que esteja em vigência naturalmente. Mas vamos imaginar que uma lei foi publicada dia 31 de dezembro, trazendo a determinação de que a vigência é na data da publicação. Pelo princípio da anterioridade, eu já posso cobrar no exercício seguinte, no dia seguinte. Então, para evitar essa distorção, criou-se posteriormente o princípio da noventena, que é o que nós vamos conhecer agora. Vamos lá. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao DF e aos municípios cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. De novo, só para a lei que instituiu aumenta. Observado o disposto na linha B, que é o princípio da anterioridade. Então, observe que o princípio da noventena traz duas exigências. Há que se esperar 90 dias da data da publicação da lei e há que ser no exercício seguinte. As duas exigências. Certo? 90 dias observado o disposto na linha B, ou seja, já tem que estar no exercício seguinte. Este é o princípio da noventena, que, como todo bom princípio, tem as suas exceções. Ok? E quais seriam as exceções? I, E, IPIOF, quase, mas não é isso. II, IE, IR, IOF. Tirar o IPI e colocar o imposto de renda. Por quê, Boba? Temos que fazer uma pesquisa na época, porque não dá para saber exatamente. Mas então as exceções, só para me atrapalhar a aula, né? Para vocês não poderem decorar tudo I, E, IP e OF. É I, IE, IR e OF. Então, observe que o IR, ele é exceção à noventena, não precisa esperar 90 dias. Mas ele não é exceção à anterioridade, há que se esperar o exercício seguinte. Ok? II, IE, IR e OF, os impostos extraordinários, os empréstimos compulsórios, quando instituídos por calamidade pública, guerra externa ou sua eminência. E um detalhe importante, a alteração da base de cálculo do IPVA e do IPTU. Então, a lei que traz a nova tabela, por exemplo, do IPVA... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, um convite muito especial para você que está estudando para o concurso aí da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina, para o cargo aí, um cargo aí maravilhoso de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, em 2018, nós entramos aí para valer, super competitivo em concurso de carreiras fiscais. Então, nós temos hoje aqui no site, né? Temos um site aqui bem específico, já 5 cursos pré-editais. Tá? Temos o pré-edital de Goiás, de Brasília, Bahia, Rio Grande do Sul e agora esse aqui de Santa Catarina. Nós queremos nos tornar o melhor e o maior site de carreiras fiscais do Brasil. E claro, para isso nós temos uma equipe de professores aqui top de linha. Nós não temos professores medianos aqui no nosso quadro. Vocês viram aí já a qualidade dessa aula demonstrativa, né? Professor, quanto custa? Como é que é esse programa de vocês? Gente, nesse curso nosso é o pré-edital. Todo o curso da LAC pré-edital tem um período um pouco mais longo.
Este curso, nós temos um prazo de 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, e o investimento? Investimento apenas 10 parcelas de R$60. Ah, professor, estou com outra dúvida. Claro, vem comigo. Olha só, professor, matriculei hoje e daqui 3 dias, por exemplo, o edital foi publicado. Eu tenho que fazer uma nova matrícula no pós-edital? Não, pode ficar tranquilo, porque se o edital for publicado dentro do prazo de acesso, nós faremos todos os ajustes a custo zero para vocês, mas tem que estar dentro do prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Nós estaremos juntos nessa caminhada aí para você alcançar o tão sonhado cargo público de auditor fiscal da Receita Estadual. Ah, último recado, já ia esquecendo. Todas as segundas-feiras, nós aqui da Lá Concurso, no nosso canal do YouTube, nós temos uma live com o nosso coordenador de carreiras fiscais, o professor André Fantoni, que ele vai sempre explicar, dar informações, notícias, dicas, aulas, aulões, revisões para a carreira fiscal. Todas as segundas-feiras, às 19h30. Então, peço as gentilezas que se inscreva no nosso canal e seja nosso seguidor no nosso Instagram, porque nós transmitimos por esses 2 canais, Instagram e YouTube. Bacana, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau, obrigado. Clique lá.